Shalom! Oi crianças, oi famílias, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, com o nosso integrante novo da nossa família, que tem um nome bem comprido. O nome dele é Moisés Chewbacca Frajola Alves Bernardo, mas o meu filho chama ele de Moi. Ele é um gatinho muito sapeca, tá sempre me rodeando, até me deu umas arranhadas aqui no pescoço. Mas hoje ele tá comportadinho, tá aqui brincando e ele vai tentar escutar, a história bíblica hoje. Não sei se ele vai parar quieto aqui no meu colo, mas vamos pedir pro Espírito Santo, para abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, pra gente ouvir a nossa história nova, que tá em Atos capítulo 2, abre tua Bíblia aí. É a história do poder de Deus sobre a noiva de Cristo. Vem comigo então. A nossa história de hoje começa com Atos capítulo 2, verso 1, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Tu sabe o que é Pentecostes? Pentecostes surgiu, essa palavra vem do grego, e significa quinquagésimo. E ela faz referência aos 50 dias, depois da Páscoa. A Páscoa era uma festa muito importante para o povo de Deus, porque eles comemoravam a colheita, e também faziam assim uma memória, uma celebração de agradecimento a Deus, pela colheita, e também uma memória ao dia que Moisés, recebeu as tábuas da lei, também conhecida como Torá. O meu pai, o reverendo Antônio Alves dos Santos, ele gostava muito de Moisés, um grande líder do povo de Deus, E o meu pai me ensinou muitas coisas assim sobre a liderança de Moisés, a perseverança de Moisés, o amor de Moisés pelo povo de Deus, Mas o que meu pai me ensinou assim que meu pai admirava muito assim Moisés, é a relação que Moisés tinha com Deus, Que Deus falava com Moisés face a face, E Moisés foi um grande amigo de Deus. Então, desde pequenininha sempre escutei muitas histórias, A história que eu mais gosto é a história da abertura do Mar Vermelho. Eu fiz um vídeo, tá aí no YouTube, Tá aqui no YouTube. Um vídeo sobre a abertura do Mar Vermelho, quando Moisés passa com o povo de Deus, pelo Mar Vermelho. E é por isso que a gente botou aqui em casa, o nome desse gatinho de Moisés. O meu pai me ensinou muita coisa, sobre essas histórias de fé, assim, e da relação de Moisés com Deus. E eu ensino meu filho, João Felipe, as mesmas histórias que eu aprendi, eu ensino, para meu filho. Interessante, que a Bíblia diz concordemente, Concordemente, no mesmo lugar, todos tinham o mesmo pensamento, obedecendo a mesma direção. E isso eu acho bem interessante, porque nosso Deus é muito organizado, Ele não se contradiz e Ele é muito criativo, mas eu noto, sim, quando tu lê o livro de Gênesis, ali na criação, Deus é até um bocado metódico, Porque ele separa assim os dias certinho para fazer cada coisa. Ele podia fazer tudo no mesmo dia, Ele organizou as coisas, Tudo assim, separando, as coisas cada dia para uma coisa, Então, Deus é organizado, Deus é metódico, Deus gosta de ordem, Se aqui no nosso país a gente prestasse mais atenção nisso, Tá até na nossa bandeira, ordem e progresso. O progresso vem depois da ordem, E a ordem tem que ser respeitada. Então, no verso 2 diz assim, E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, Atos 2:2. O que me chama a atenção, nesse versículo, que eles estavam assentados, Ninguém estava com pressa, correndo, de pé, e todos estavam descansando no Senhor. Então, no verso 3 e 4 diz assim, E foram vistas
por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Está em Atos, 2, 3 e 4. Que coisa mais linda isso, né, gente? Assim, ó, o Espírito Santo é o professor de todos os dons, né? O Espírito Santo nos ensina tantas coisas, né? Nos dá tantas bênçãos e ainda é professor de idiomas, né? Ensinou aquele pessoal, né? Línguas diferentes. E assim como eles tinham línguas de fogo, né? Repartidas sobre a cabeça, eles também tinham línguas diferentes, né? No seu falar, né? Idiomas, né? Eu tenho vontade de pedir para o Espírito Santo para aprender 3 idiomas: o inglês, o grego e o hebraico. Então, é isso, né, gente? O Espírito Santo é demais. Essas línguas de fogo, né, deixaram os apóstolos com muita autoridade espiritual, né? Então, uma força que veio de Deus, né? Não veio de homens, né? Mas uma autoridade que veio de Deus. E então, conforme os apóstolos falavam a palavra de Deus, as pessoas sentiam uma força, né? Uma força sobrenatural que vinha assim do trono de Deus, né? Que vinha por causa de uma coisa, né? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Porque Jesus morreu na cruz, né? O Senhor Deus, o nosso Pai, ele nos aceitou, né? E aceitou os discípulos, aceitou os apóstolos, né? E aí o Espírito Santo veio sobre eles. Então, a única coisa, né, que realmente traz o poder de Deus, né, é a autoridade que vem do Espírito Santo, né? E Deus é maravilhoso. O poder de Deus, além de nos trazer autoridade, né, também a presença de Deus, o poder de Deus vai nos limpando, né? A nossa sujeira, vai tirando, né, aquelas coisas que não fazem bem pra gente, né? Tirando brabeza, tirando ira, tirando coisas que não vêm do Senhor, né? E vai modificando o nosso temperamento, nosso caráter, né? Apesar de que muitas vezes ele usa também, né, nosso temperamento, né, pra agir, né? Não só na nossa vida, como na vida das outras pessoas, né? Então, Deus é maravilhoso, né? Ele é soberano. Deus é soberano, né? Então, a vontade de Deus sempre se realiza, né? Sempre se concretiza. Nesse tempo, né? Nessa festa de Pentecostes, também era conhecida como Festa das Semanas, tá? E se tu quiser saber mais sobre essa festa, tá lá em Levítico, capítulo 23, do 15 ao 22, né? A importância dessa festa, né? Mas o que acontecia em Jerusalém nessa festa? Vinha pessoas de vários lugares, de vários países, né? E a cidade ficava cheia, né? Cheia de turistas, vamos dizer assim, né? E para comemorar essa festa, né? Das semanas, ou festa de Pentecostes, ou festa da colheita. E aí, eles começaram a ver, né, os discípulos falando na língua natal deles, né, a língua da terra natal deles. Então, como se fosse hoje, assim, né, imagina tu tá lá num lugar, né, onde tem pessoas, né, os galileus, pessoas simples ali, e começavam a falar, né, aí um falava, olá, tudo bem? Né, como se fosse assim em espanhol, e aí o outro respondia, né, tutto bene per te? Em italiano, né, um falava, e aí o outro falava assim, ó, mi govorium odrugam, né, como se estivesse respondendo em russo, aí o outro respondia em grego, enaim todoro teteo. Aí eles começaram a ficar muito perplexos, né, muito perplexos mesmo, com os discípulos falando as coisas de Deus, né? Eles estavam pregando na língua da terra natal daquele pessoal. Nessa época não tinha nem Google Tradutor, né? Para ajudar a gente, né? E ajudar os apóstolos. E eles estavam lá. E aí, sabe o que aconteceu? Rolou até um suave, assim, preconceito, né? Um preconceito velado, né? Porque eles disseram assim, ó,
Alguns, né? Não todos, alguns. Porventura não são galileus todos esses que estão falando, né? Tá lá em Atos 2, verso 7, né? Então é tão engraçado, né? Porque tinha pessoas que sempre tem pessoas que olham para a aparência, né? Mas o importante é que Deus olhe o coração, né? E eu até fiz o meu vídeo número 44, fala um pouco sobre esse preconceito velado que eles tinham contra os galileus, né? E é tão engraçado porque Jesus, né, tirou a corte real dele, né? Imagina, os primeiros apóstolos tirou desse bando aí de galileus, né? Esse povo que às vezes era até tirado meio para chinfrim, né? O povo assim, aos olhos humanos, assim, o pessoalzinho mais simples, né? Mas Jesus escolheu tirar ali da turma da Galileia, né? Os apóstolos dele, né? A corte real do reino. Então, aquele pessoal, né, que estava lá em Jerusalém, eles ouviram, né, as maravilhas de Deus, as grandezas de Deus, né, nos seus idiomas. Mas tem uma parte triste, né? Uns ficaram muito perplexos, né? Mas uns agiram como tá lá no Salmo 1, né? Uns escarnecedores começaram a zombar, né, do Espírito Santo. E é muito triste isso, né? Isso é um testemunho, né? Um testemunho, né? Tá lá em Atos 2:13, diz assim, ó: alguns outros todavia zombavam e diziam, né? Eles beberam vinho demais. Tem na minha outra Bíblia, né? Diz que eles estavam embriagados, né? Achavam que eles estavam embriagados, né? E isso é muito triste, né? E tem um alerta na Bíblia, né? Em Mateus 12:31, tem um alerta de Deus, né? Sobre isso, né? Sobre a zombaria, né? O cuidado que a gente tem que ter com a zombaria, porque tá escrito lá, ó: por esse motivo lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, né? Mateus 12:31 tem um alerta pra gente prestar bem atenção e não ficar zombando, né, do Espírito Santo, como esse pessoal que ficou achando que o Espírito Santo era efeito, assim, né, de bebida alcoólica. Então, Pedro, né? Pedro era um cara de atitude, né? Às vezes ele era até meio precipitado, mas ele era um cara de atitude, isso é muito legal, né? Pedro se levantou, né? E cheio, assim, né, de coragem, e engatou a primeira, né? E começou a falar: pessoal, esses homens, mulheres, eles não estão embriagados, né, como vocês estão pensando. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra que foi dita através do profeta Joel. Vou ler para vocês o que está escrito lá, tá? E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 17 e 21, né? Essa frase é muito importante. Guarda essa frase na tua cabeça, né? Nunca se esquece dessa frase que tá ali no final, né? Que foi dito pelo profeta Joel, mas está no livro de Atos também. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa palavra é muito maravilhosa. Então, assim, ó, invoca o nome do Senhor, nunca se esquece, assim, ó, nem que seja na tua última hora, né? Aquela pessoa que tá doente, tá no leito de hospital, a pessoa que tá, assim, mal, invoca agora o nome do Senhor, né? Fala: Jesus, me salva, eu creio em Ti, eu creio que Tu morreu na cruz, que Tu ressuscitou,
Me enche do Espírito Santo, né? Invoca o nome do Senhor onde tu estiver, se tu estiver na montanha, se tu estiver no vale, se tu estiver em qualquer lugar, invoca o nome do Senhor que tu vai ser salvo. Verso 22 ao 36, Pedro começa a contar sobre a maior missão de todos os tempos, né? Que foi a missão de Jesus, né? Jesus tomou aquele cálice do sofrimento, né? Para salvar a minha vida e a tua vida, né? Então ele começou falando, né, Pedro, né, falando sobre Jesus, o varão aprovado de Deus, né? Que ele não merecia, né, ter passado tudo que ele passou. Ele veio para dar exemplo, foi humilde, né, mas sofreu. Antes de tudo ele ensinou, né, os discípulos, né? Os discípulos ensinarem a outros discípulos, e esses outros discípulos ensinando os outros discípulos, e assim foi indo até chegar, né, na nossa vida. Então, assim, mas Jesus sofreu muito, né? Cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, chicotearam Jesus, furaram, né, as mãos, os pés de Jesus com pregos, né, pendurados lá naquela cruz, né, lá no Calvário. Mas ele aguentou firme, né? Aguentou firme e forte, né? E aí ele morreu e ressuscitou, rompendo os grilhões, né, da morte, né? Tá lá no verso 24. E aí depois que Jesus morreu, que ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, né? Ele apareceu para os discípulos e depois ele subiu ao céu, né? Que é o meu vídeo 44, fala sobre isso, né? E tá lá sentado à direita do Pai, né? Jesus tá lá sentado, né, à direita do Pai. E Pedro também contou que Jesus veio da linhagem, né, da árvore genealógica, né, do rei Davi. O rei Davi foi um herói da fé muito importante às crianças. As crianças gostam muito de ouvir as histórias do rei Davi, né? Eu já contei muitas vezes as histórias, né, as aventuras desse rei, né, que era um pouco sapeca, né, mas era um cara segundo o coração de Deus, né. E um dia eu vou contar pra vocês a história, né, o Ultimate Fight, né, a luta mais legal, né, que tu não vê nem no judô, nem no karatê, nem no jiu-jitsu, nem no boxe, né, em nada, nem em nenhum filme de ação. Nenhum desenho de ação vai mostrar a luta mais legal de todos os tempos, que foi a luta, né, do rei Davi contra aquele gigante orgulhoso e metido, né, chamado Golias, que ousou afrontar o povo de Deus, né? E um dia eu vou contar essa história para vocês. E Jesus veio, né, da árvore genealógica desse pequeno grande homem de Deus. Então, em Atos 2:37, né, diz assim que aconteceu algo muito legal, né? Que eles começaram a fazer perguntas, né, para Pedro e para os outros apóstolos, né? E o que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer, né? Então, no verso 38 diz que Pedro respondeu bem assim, ó. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38, né? Então é uma receita, né, com 3 ingredientes, né? O primeiro ingrediente é o arrependimento, né, que a gente tem que ter dos nossos pecados, que nós somos pecadores, né? E a gente tem que se arrepender, né, confessar nosso pecado diante de Deus, né? E ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, né, nosso Rei, né? E a terceira coisa aí que a gente vai receber o dom do Espírito Santo, né? O Espírito Santo vem morar na nossa vida e aí ele começa a fazer uma transformação, né? E o Espírito Santo é muito amoroso, né? Ele não é como o inimigo, né? O inimigo, ele quer uma brechinha assim para entrar e fazer bagunça na nossa vida. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele é querido, ele é amoroso, né? Ele constrange o coração da gente, assim, mas com amor, né? Com compaixão, com amor, assim. Ele fala sutil e a gente vai ouvindo, né? Aquela voz do Espírito Santo e aí a gente obedece. Aí tu sabe o que aconteceu? Tu sabe? Deus abriu o entendimento deles e eles creram na palavra
dos apóstolos ali creram na palavra de Deus, né? Que era dita, né, através dos apóstolos em vários idiomas, né? E eles creram na palavra e foram salvos, né? E quiseram ser batizados. Está escrito ali no verso 41 que quase 3.000 pessoas creram, né? E foram batizadas naquele dia. E aí pensa bem, né? Pensa numa trabalheira só que foi aquela corte real, né? De discípulos ter que batizar quase 3.000 pessoas. Olha, Deus deu uma boa tarefa, né? Para os apóstolos. E eles foram firmes na missão, né? E aguentaram firme e foram lá e batizaram toda aquela multidão. Então, no verso 42, né? Tem uma parte bem interessante da história que me chamou muita atenção, que diz assim, ó, no verso 42 e no verso 43. Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 coisas, né? Bem interessantes. E aí que continua assim, ó. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, né? Atos 2, 42, 43. A importância, né, da igreja ter temor. É muito importante, né? Porque o temor é aquilo que o Espírito Santo bota no nosso coração, né? Que é, como eu já falei uma vez, que é tipo um sinal amarelo do semáforo, né? O temor, ele te dá assim, atenção, né? Quando tu tá indo fazer uma coisa errada, o sinal amarelo acende, né? O sinal do temor, que é o Espírito Santo mesmo que bota no nosso coração. E a gente dá aquela freada, né? Dá aquela parada e não faz, né? Não cruza o sinal vermelho. Então, bem importante aí, quando a gente tem temor, Deus faz, né? Deus manifesta, né, o poder dele, os sinais, as maravilhas, né? Isso é muito bonito. E tu, quer fazer parte, né, dessa família real do rei? Tu quer fazer parte do reino de Deus? Tu já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Tu quer fazer isso agora? Então fecha teus olhos aí que eu vou orar, tá? Tu repete essa oração que eu vou fazer. Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu creio que Tu és o Senhor da minha vida, eu creio que Tu morreu na cruz e ressuscitou, que Tu estás à direita do Pai e que Tu me justificas, Senhor, de todo pecado. Me enche do Teu Espírito Santo agora, porque eu quero fazer parte da família de Deus e eu quero aprender mais e mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então tá, né? Agora tu faz parte da família de Deus. É bem importante também tu procurar uma igreja, né? Pra tu frequentar. Olha, tem igrejas no Brasil e no mundo inteiro, né? Igrejas de tudo que é jeito, de tudo que é gosto, né? Com música mais agitada, com música mais calma. Igrejas com todo jeito, pastores queridos, né? Aqui no Brasil, a igreja brasileira tem uma característica, né, que é uma igreja calorosa e amorosa, e os nossos pastores são pessoas assim amorosas, né? Então procura uma igreja para tu frequentar, mas uma coisa também que é muito importante, tu começar a ler a Bíblia, né? Eu sempre digo para as minhas amigas assim, é que é muito importante tu ler a Bíblia de capa a capa, né? Eu já li 3 vezes, eu tô na 4ª vez, né? E é bem interessante porque a Bíblia Sagrada é o idioma de Deus. Quando tu começa a ler a Bíblia, começa a abrir teu entendimento, tu começa a entender, né, a vontade de Deus, o idioma de Deus, e Ele mesmo vai se manifestar para ti. Nenhuma vez eu estava dormindo, né, e aí eu escutei a voz do Senhor falando, 1 João 5,4, bem nítido. E aí eu acordei, né, e fui procurar lá na Bíblia o que era que Ele estava querendo me dizer. Tá? Então tu gostou da história? Dá um like, compartilha e até o próximo vídeo. Um beijo, shalom. Tchau, shalom.